Olá, abençoados e abençoadas. Melhor noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Hoje, terça-feira, já é dia 1º de agosto. Esse é o meu mês, porque o meu aniversário é dia 17. Ah, isso aí, pode se preparar para mandar meu presente de aniversário. Esse é o melhor mês do ano. Bom, o programa de hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto maravilhoso, porque domingo passado nós ministramos o tema A Constituição do Reino. E quando a gente fala de Constituição, a gente fala de leis estabelecidas e tal. E eu quero falar para você sobre a diferença entre duas leis. Mas daqui a pouco, depois dessa vinheta. Se você quiser que tua foto apareça aqui, mande para mim pelo WhatsApp 21 99104 8388. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Aqui de volta com você, queria pedir a você que se inscrevesse no canal, que desse um like aqui embaixo, porque isso me ajuda a fazer a palavra correr. Já estamos chegando a 3.000 inscritos, que maravilha. Se você deseja uma ministração minha pessoalmente aí onde você estiver, faça contato comigo. O nosso telefone é esse WhatsApp aqui que está na tela, né? 21 99104 8388. O tema de hoje chama-se Duas Leis Diferentes. Esses temas a respeito desse assunto de Constituição estabelecida nasceu de uns comentários que eu andei vendo de pessoas que estão em oposição ao que a gente ensina. Então, isso me faz pensar muito, porque quando a gente expõe alguma coisa aqui para todos vocês, eu sempre procuro colocar a base bíblica, a base de onde nós estamos alicerçados, verdade? Para que a gente possa então edificar a Igreja de Cristo com essas informações. E não raramente há pessoas que comentam: não, mas do jeito que você ensina, fica parecendo isso e aquilo outro. Não, porque do jeito que você coloca, parece que é uma outra coisa. Então esse tema de domingo, a Constituição de um Reino, um tema maravilhoso que está dando uma repercussão maravilhosa também. Eu queria chamar um pouco a atenção da nossa audiência para a forma que a gente ensina. O apóstolo Paulo, ele dizia que Timóteo tinha facilidade de copiar a forma com a qual o apóstolo Paulo ensinava. O apóstolo Paulo usava comparações, usava analogias, usava todo esse tipo de maneira de se dirigir ao público com a intenção de que seus olhos espirituais fossem iluminados. Então, uma das respostas que eu dei, eu disse o seguinte: olha, pode até parecer o que você está dizendo aí, porém é o que está escrito. Ah, mas eu acho que isso... Então aí quando entra o eu acho, a gente já entra numa dificuldade grande. Por quê? Porque se você prestou atenção no tema de domingo, né, nós somos cidadãos brasileiros na carne. Eu, por exemplo, sou brasileiro na carne, nasci em 1958. Então eu estou submetido às regras deste país chamado Brasil, ou daquele país chamado Brasil, onde eu estiver, né?
onde você tiver nascido, eu não sei qual é a tua nacionalidade, certo? Por exemplo, a minha esposa é colombiana, então ela está submetida às leis colombianas. E agora, como ela é naturalizada brasileira, ela está submetida às leis brasileiras também. Meus filhos têm dupla cidadania, então, carnalmente falando. Agora, a verdade é, o que eu quero falar para você é que nós somos cidadãos celestiais, porque a nossa pátria está nos céus. Portanto, a nossa identidade espiritual, ela é uma identidade que deve andar submetida à Constituição Celestial, correto? Pois muito bem, no Brasil, em 1988, dia 5 de outubro, me parece, foi promulgada uma Constituição nova. Não foi? Você lembra do tema de domingo, né? Essa Constituição nova anulou a velha. Então, você deve se pautar por aquilo que diz a Constituição nova, porque se você estiver vivendo de outubro de 1988 para cá, querendo basear a tua opinião, eu acho, em coisas que não estão na Constituição nova, você está errado. Você está me entendendo o que eu estou dizendo para você? Né? Então, hoje, o nosso tema, duas leis diferentes, está baseado nesse tipo de pensamento. Eu quero compartilhar com você aqui umas verdades que estão no Evangelho da Graça. Em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, por exemplo, o apóstolo diz aqui: portanto, agora, na nova aliança, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, a carne, aqui está falando da lei, mas segundo o Espírito, com E minúsculo. Porque a lei do Espírito de vida, um Espírito com E maiúsculo, ou seja, a lei que Deus promulgou na cruz há 2000 anos atrás, essa Constituição nova, me livrou da lei de Moisés, ou seja, da lei do pecado e da morte, fecha aspas e ponto. Mas claro, não canto o galo, não precisaria explicar isso aqui, mas eu gosto de comentar. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram com o regime que a gente vive na carne, na terra. Você não pode, melhor, você pode até querer, mas não vai dar em nada. Porque, na verdade, você não pode querer trazer democracia para o regime da lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida é teocracia. Eu expliquei isso muito bem no domingo. O que é uma democracia? Bom, uma democracia é onde a sua opinião conta. E o que é uma teocracia? É onde a sua opinião não conta. Entendeu? Então, a lei do Espírito de vida, quer dizer, o pacto novo que foi assinado por Cristo na cruz com sangue, nos colocou debaixo de uma Constituição nova, teocrática. E essa Constituição, ela diz muitas coisas em relação à tua posição espiritual. Isso é o que todos nós devemos observar. Por exemplo, ela diz que você está livre para sempre dos pecados. Então, quando alguém fala, não, mas eu acho que o pecado ainda está, essa pessoa está querendo viver hoje, debaixo da Constituição nova, trazendo coisas que estavam vigorando na Constituição velha. É bem verdade que existem coisas na Constituição antiga que foram aproveitadas na Constituição nova. Existe algo lá atrás, várias coisas que estavam no Velho Testamento que continuam valendo no Novo Testamento. Existe uma grande confusão, porque as pessoas que estão na graça, mas que são ainda neófitas, aquele que chega na graça há pouco tempo. Então uma pessoa assim tem que ter muito cuidado com essa pessoa, muito carinho, muito amor, muito respeito. Por quê? Porque a graça é tão bonita que a pessoa fica exultante de alegria. Porém, é normal fazer bastante confusões, interpretações equivocadas. Porque nós estamos no pacto da graça. Mas, quando a gente vai comentar alguma coisa que está escrito aqui,
na tua Bíblia e está no Velho Testamento, as pessoas que ainda não alcançaram o entendimento correto em relação ao assunto, elas dizem assim, não, mas isso é lei. Por quê? Porque está no Velho Pacto. Não quer dizer que seja lei só porque está no Velho Pacto. Por quê? Porque o que é lei no Velho Pacto é considerada a Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Aí consta a lei de Moisés, aquelas regras, aquelas exigências, todas aquelas coisas da Constituição do Velho Pacto. Isso é a lei. Agora, o livro de Reis não é lei, o livro de Salmos não é lei, o livro de Provérbios não é lei. Esses livros não fazem parte da lei. Então, você precisa saber que nem tudo que está no Velho Pacto é lei de Moisés, porque senão você cai no erro de desprezar aquilo que está escrito que é a seu favor. Você está me entendendo? Então, assim como a Constituição Natural da carne brasileira aproveitou várias coisas da Constituição antiga e adaptou à Constituição nova, da mesma maneira, existem coisas aqui no Velho Testamento que estão escritas aqui e que são para hoje. Por exemplo, o que está escrito lá no Salmo, né? Deus dará ordens a seus anjos a vosso respeito. Isso continua valendo, abençoado. Porque em Hebreus 1,14 o apóstolo Paulo testifica dizendo, esses anjos são espíritos ministradores a nosso favor. Entendeu? Aqui em Romanos o apóstolo Paulo escreveu que as coisas que foram escritas no passado, aí ele não está falando da lei, foram escritas para a nossa esperança, para o nosso gozo, para que a gente possa ver que aquele Deus poderoso que agiu na vida de José, que agiu na vida de Davi, que agiu na vida de Salomão, é o mesmo Deus que habita em você. Entendeu? Então não pode desprezar isso, porque isso são coisas que estão no Velho Pacto, aqui no Velho Pacto, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, mas que são coisas que continuam valendo no dia de hoje. A lei do Espírito de vida que me livrou da lei do pecado e da morte significa a graça me livrou da lei de Moisés. Então as coisas que estavam na lei de Moisés eu não posso trazer agora com a minha opinião do eu acho. Isso é o que eu queria compartilhar com você hoje no programa Café e Palavra para estabelecer esse entendimento e deixar isso claro. Por exemplo, há determinadas circunstâncias, coisas que atravessaram os pactos, né? Por exemplo, o serviço angelical, como eu já te disse há pouco, ele existia a seu favor antes da lei, antes de Moisés, tá? Continuou vigorando durante a lei e acabou a lei e continua vigorando hoje em dia no Pacto da Graça. Isso é um exemplo, né? Então, você deve ser sábio, deve ativar aí a mente de Cristo, a sabedoria de Deus, para quando você ler alguma coisa assim, você saber julgar o que você está lendo. Ou seja, o que eu quero dizer? Que o Velho Testamento, todo, ele inteiro, não é a lei. Ele todo não é a lei. A lei é considerada os 5 primeiros. Vou repetir. Esses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, é a chamada Torá dos judeus. Entendeu? Se você ouviu falar, porque a Torá, o livro dos judeus, são esses 5. Ou seja, é a escritura deles. É a lei de Moisés. Ali está a lei de Moisés. O que passa daí não é lei. Romanos capítulo 15, verso 4, outro fundamento que eu separei aqui para a nossa edificação. Diz assim, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ponto. Fecha aspas. Quer dizer que quando você pega sua Bíblia, você está na graça. Ok, hoje entendi, Pedro Kelly, estamos debaixo do Pacto da Graça. Pois bem,
Não quer dizer que o Velho Testamento não te interessa, verdade? Porque existem coisas ali no Velho Testamento que são para nós, para quê? Para a consolação da nossa vida, para que tenhamos esperança. Por exemplo, a tribulação de José demorou pra caramba, começou com 17, acabou com 30. Quanto tempo José passou em sofrimento? Caramba, muitos anos, Pedro Kelly. Pois é, tenha paciência, tenha esperança que essa tribulação que você está vivendo vai passar. Porque aquele mesmo Deus que agiu na vida de José é o mesmo Deus que está em você. Você já leu a história de José? Em vários momentos ele está passando o maior sufoco. Aí em vários momentos diz assim, e Deus era com José. Mas José foi jogado lá naquele buraco pelos seus irmãos. E Deus era com José. Mas José caiu na prisão porque a mulher lá queria dar em cima dele e assediou. E ele foi preso, acusado disso. Bom, e Deus era com José. Caramba, como é que Deus era com José? Ele passando tanto sufoco. Da mesma maneira, quando nós passamos tribulações, se é que tem alguém me ouvindo aí que está passando tribulações, eu queria dizer, e Deus é contigo. Por quê? Porque agora ele não só age a teu favor de longe, agora ele habita em você, agora ele mora em você. Entendeu? Antes não, agora sim. Então tem coisas que mudaram quando o pacto mudou. Romanos capítulo 8, verso 2 diz o quê? Vamos repetir? A lei do Espírito de vida é uma lei espiritual. É uma lei teocrática. Deus não perguntou a ninguém. Você concorda que eu salve os meus filhos e que existam 2 sementes na terra? E que há uma semente que foi criada para morrer simplesmente e deixar de ser destruída, para destruição. Uma semente que não tem espírito. Agora, você que faz parte da minha semente, da semente de Abel, você tem o meu espírito. Você concorda? Você acha que é justo? Deus não perguntou isso para ninguém. Isso é teocracia. Entendeu? Nessa terra habitam 2 sementes. Em outras palavras, Jesus chamou de joio e trigo. Entendeu? Em Romanos capítulo 9, ele chamou de outra coisa. Ele disse, olha, tem um vaso que é de ira, preparado para a destruição. E tem outros vasos que são para a glória, preparados para manifestar a glória de Deus, que é você que está me escutando. Entendeu? Então, a lei do Espírito de vida, ela situa você no pacto correto em relação ao seu entendimento, a sua forma de pensar. E aí, fatalmente, tira do seu vocabulário o eu acho. Se é que te interessa a verdade de Deus, porque isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é para filhos. Aliás, é dispensável eu falar que isso aqui é para os filhos. Por quê? Porque é uma pessoa, alguém que não é um filho, não crê. Não crê porque não quer, não crê porque não pode. Por que não pode, Pedro Kelly? Porque não tem o Espírito. E não tendo o Espírito, não tem o dom da fé. Você compreende isso? Então, essa palavra que pregamos é uma palavra para filhos. É uma palavra que exorta, que edifica, que consola, que ensina, que redargue, que corrige. Não é? E hoje, o tema, 2 leis diferentes, é um tema que vai na linha de corrigir o pensamento. Eu não quero corrigir a boca de ninguém, não é isso. Eu quero sim, eu quero educar o pensamento. Por quê? Porque se eu alcanço a mente da pessoa, eu alcancei a sua boca. Porque aquilo que está no seu coração, mente, né? É aquilo que sai pela sua boca. Entendeu? Então, procure ver se aquilo que nós ensinamos tem base verdadeira e vamos, assim, uma sugestão que eu faço. Paulo nunca falou de inferno, Paulo nunca citou aleluia, Paulo nunca fez nada disso. Então vamos nos submeter à lei do Espírito de vida para que nós possamos andar felizes, né? Fique agora com a nossa ministração de prosperidade de hoje.
Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Antigamente, no Salmo 118, verso 24 e 25, diz assim: Ó Senhor, salva, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Isso é o que está escrito no Salmo, capítulo 118, verso 24, 25, por ali. Você sabe que os pactos mudaram, verdade? Antigamente, vigorava a lei de Moisés. Agora, vigora outro pacto totalmente diferente. Chama-se a lei do Espírito de vida. Mudando o pacto, mudou a Constituição. Então agora, para que haja prosperidade e abundância em tua vida, é diferente. Em 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, o que está escrito na lei do Espírito de vida em relação à prosperidade é diferente. A prosperidade é a mesma, mas a forma de acessá-la é diferente. Diz aqui assim, ó: e digo isto, que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia em abundância colherá. Ponto. Fecha aspas. Quer dizer que para que a prosperidade se manifeste na sua vida, no novo pacto você precisa semear. Entende? Quando você semeia, você ativa a tecla multiplicação, e o anjo que está colocado a teu favor imediatamente multiplica essa semente, que frutifica em todas as áreas da vida do Filho de Deus. Na área emocional, na área das boas ideias, boas amizades, livramentos e também, claro, na parte financeira. Então, esses momentos de ministração de prosperidade são importantes porque são coisas comuns. Às vezes acontecem momentos em que estamos em aparente escassez. O apóstolo Paulo dizia: eu aprendi a viver bem, entender isso. Sei viver em escassez, sei ter abundância. Isso acontece na vida de todos nós. Então, se você que está me assistindo está vivendo um momento de aparente escassez e está declarando diante de Deus que manifeste a prosperidade na tua vida, você precisa perceber que os passos para a prosperidade se manifestar no novo pacto passam pela semeadura. Semear aonde, Pedro Kelly? Semear no ministério que te ensina. Semear a favor daquele ministério que traz para você uma palavra em que você se sente consolado, edificado, respeitado e amado. Um lugar onde você congregue, um lugar onde você esteja. Ou seja, o ministério que estiver te alimentando. E você verá, abençoado, a multiplicação da parte de Deus a teu favor. Porque é isso que eu vivo, é isso que eu experimento, portanto, é isso que eu ensino. E é isso que está na lei do Espírito de vida. Declaro você prosperado em tudo, vivendo em abundância, mas entendendo a necessidade de, às vezes, passarmos esses momentos. Te declaro reinando em vida. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, abençoados, esse foi o tema Duas Leis Diferentes, programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Se você é novo por aqui, é um privilégio para mim poder me dirigir a você. Muito agradecido por ter me recebido aí onde você está. Peço a você que, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Aqui do lado tem uma foto minha. Clique aí, clique em inscrever-se, clique no sininho e clique em todas. Dê um like aqui para me ajudar a fazer essa palavra correr. Tá bom? Muito agradecido. Quinta-feira a gente volta com outro tema maravilhoso que certamente vai edificar um pouco mais você, que é o edifício de Deus. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente, transforme sua vida. Até a próxima, abençoado. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra
da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.